O mundo nunca joga limpo. Não importa o quão honesto você seja, alguém irá traí-lo. Não importa o quão habilidoso você se torne, alguém menos qualificado tomará o seu lugar. Essa é a realidade. Mas aqueles que entendem essa realidade sobrevivem, e aqueles que sobrevivem governam. Este é um poder que você não pode ver, mas todos o sentem. Esta é a inteligência sombria. Nasce quando as pessoas são traídas, humilhadas e derrotadas. Outras desmoronam, mas você constrói força a partir dessa dor. É o tipo de inteligência que escuta, observa, permanece em silêncio e ataca no momento perfeito. Enquanto outros discutem, você coleta informações. Enquanto eles se irritam, você calcula. Enquanto eles se afogam em emoções, você planeja o futuro. A maioria das pessoas joga damas. Você está prestes a aprender a jogar xadrez. Mas antes de nos aprofundarmos, deixe-me ser bem claro, este conhecimento é para proteção, não para destruição. Usa para se defender, não para ferir pessoas inocentes. O objetivo é entender o jogo, não se tornar o vilão. Hoje você descobrirá as 8 características psicológicas que separam os sobreviventes das vítimas. Líderes se distinguem de seguidores, vencedores de perdedores. Agora quero que vocês compartilhem essa afirmação nos comentários. Eu escolho ser estrategicamente inteligente, não emocionalmente reativo. Vamos desvendar os segredos que pessoas poderosas não querem que você saiba. Primeiro, a opacidade calculada. Você nunca é completamente transparente sobre suas intenções. Mostra apenas o necessário. Quando as pessoas sabem metade da história, preenchem as lacunas com a imaginação. E essa imaginação os controla. Machiavelli disse certa vez, todos veem o que você aparenta ser, poucos experimentam o que você realmente é. Pense nas pessoas mais intrigantes que você conhece. Elas nunca contam tudo, deixam lacunas em suas histórias, respondem perguntas com outras perguntas. Sorriam quando você espera uma explicação. Não se trata de mentir, mas sim de comunicação estratégica. Eis o que acontece na maioria das conversas. Alguém lhe faz uma pergunta e você se sente na obrigação de dar uma resposta completa. Você explica suas motivações, seus medos, seus planos. Você pensa que está sendo honesto e construindo confiança, mas na verdade está abrindo mão do seu poder. Pessoas inteligentes entendem que o mistério gera influência. Quando você não revela tudo, as pessoas ficam curiosas. A curiosidade leva ao interesse. O interesse leva ao respeito e o respeito leva à influência. Digamos que alguém pergunte sobre seus planos para o fim de semana. A maioria das pessoas diz, vou ficar em casa, talvez assistir a alguns filmes. Isso é total transparência, mas também é totalmente esquecível. Em vez disso, você poderia dizer, tenho algo importante para resolver, então mude de assunto. Perceba a diferença. A primeira resposta torna você previsível. A segunda resposta torna você interessante. Isso não significa ser rude ou reservado sobre tudo. Significa ser seletivo sobre o que você compartilha e quando compartilha. As pessoas mais bem-sucedidas em qualquer área dominam esse princípio. Elas revelam o suficiente para manter as pessoas engajadas, mas nunca o suficiente para perder sua vantagem. Sua informação é sua moeda. Não a gaste toda de uma vez. Quando você pratica a opacidade calculada, as pessoas começam a prestar mais atenção no que você diz porque sabem que você não diz tudo. Suas palavras têm mais peso porque são raras. Lembre-se, o objetivo não é ser misterioso por ser misterioso. O objetivo é manter o controle sobre sua narrativa e seus relacionamentos. Número 2. Persona adaptativa. Você não é a mesma pessoa com todos. Você ajusta sua personalidade com base em com quem está falando. As pessoas pensam que eles conhecem você, mas só conhecem uma versão sua. Machiavelli disse certa vez, príncipe deve ter o cuidado de nunca deixar escapar nada de seus lábios que não esteja repleto das 5 qualidades mencionadas acima, para que ele pareça a quem o vê e ouve misericordioso, fiel, humano, íntegro e religioso. Não se trata de fingir. Trata-se de ser eficaz. Você já faz isso naturalmente. Você fala de forma diferente com sua avó do que com seus amigos. Você age de forma diferente em uma entrevista de emprego do que em uma festa. Você apresenta diferentes aspectos da sua personalidade em diferentes situações.
A persona adaptativa pega essa tendência natural e a torna intencional. Cada pessoa que você conhece tem valores diferentes, estilos de comunicação diferentes e maneiras diferentes de processar informações. Se você usar a mesma abordagem com todos, você se conectará com algumas pessoas e perderá completamente outras. Pessoas inteligentes estudam a pessoa com quem estão falando e ajustam sua comunicação de acordo. Ela é analítica, apresenta fatos e dados. Ela é emotiva, conecta-se com os sentimentos dela. Ela é prática? Mostre como algo funciona. Ela pensa no panorama geral? Descreva a visão. Isso não é manipulação. É inteligência comunicativa. Pense na água. A água assume a forma do recipiente em que está, mas ela nunca perde sua propriedade essencial. É como água, seja em um copo, uma garrafa ou um lago. Sua persona adaptativa funciona da mesma maneira. Você ajusta sua apresentação para se adequar à situação, mas nunca perde seus valores e princípios fundamentais. O erro que a maioria das pessoas comete é pensar que precisa ser autêntica da mesma forma com todos. Mas autenticidade não significa ser idêntico em todas as situações. Significa ser genuinamente você mesmo, adaptando sua expressão para ser mais eficaz. Quando você domina a persona adaptativa, torna-se alguém que consegue se conectar com qualquer pessoa. As pessoas se sentem compreendidas quando estão com você, porque você está falando a língua delas. Essa habilidade se torna incrivelmente poderosa em negociações, situações de liderança e na construção de relacionamentos. Você não está tentando forçar as pessoas a te entenderem. Você está facilitando a conexão delas com você. Mas aqui vai o aviso: nunca se adapte tanto a ponto de se perder. Seus valores, sua integridade, seus princípios fundamentais nunca devem mudar. Apenas sua apresentação deve se adaptar. As pessoas mais fortes são como diamantes. Elas têm muitas facetas, mas ainda são uma pedra sólida. Número 3, o princípio do desapego. Você não é escravo de nenhum relacionamento, emoção ou opinião. Aquilo que você não tem medo de perder não pode te controlar. Aquilo que não te prende também não pode te manipular. Machiavelli disse certa vez: como o amor e o medo dificilmente podem coexistir, se tivermos que escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. O desapego é provavelmente o conceito mais incompreendido na inteligência oculta. As pessoas pensam que significa ser frio ou indiferente. Não significa ser livre. A maioria das pessoas é controlada por seus apegos. Elas têm medo de perder o emprego, então aceitam maus tratos. Elas têm medo de perder um relacionamento, então comprometem seus valores. Elas têm medo de perder a aprovação, então dizem o que as pessoas querem ouvir em vez do que precisa ser dito. O medo da perda te enfraquece. A liberdade desse medo te fortalece. Isso não significa que você não deva se importar com nada. Significa que você não deve se desesperar com nada. Imagina o seguinte: duas pessoas estão negociando um acordo comercial. A pessoa precisa muito que esse acordo dê certo. Eles contam com isso. Já fizeram planos baseados nessa possibilidade. A pessoa B gostaria que o acordo desse certo, mas tem outras opções. Ela está disposta a desistir se os termos não forem favoráveis. Quem você acha que tem mais poder nessa negociação? A pessoa B, obviamente, porque não está apegada ao resultado e pode negociar com mais força. O desapego proporciona clareza. Quando você não está emocionalmente envolvido em estar certo, consegue enxergar as situações com mais clareza. Quando você não está desesperado por aprovação, consegue tomar decisões melhores. Quando você não tem medo de ficar sozinho, consegue escolher relacionamentos melhores. O paradoxo é este: quanto menos você precisa de algo, maior a probabilidade de conseguir. Pense em pessoas confiantes. Elas não são confiantes porque tudo sempre dá certo para elas. Elas são confiantes porque sabem que ficarão bem mesmo que as coisas não saiam como planejado. Esse é o poder do desapego. Agora, isso não significa ser descuidado ou indiferente. Você ainda deve se esforçar para alcançar seus objetivos e se importar com as pessoas em sua vida, mas nunca deve se apegar tanto a um resultado a ponto de perder a capacidade de pensar com clareza e agir estrategicamente. O desapego também o protege da manipulação. Quando alguém tenta ameaçá-lo tirando algo que você não tem medo de perder, a ameaça não tem poder.
A pessoa mais perigosa em qualquer sala é aquela que não tem nada a perder. Mas a pessoa mais poderosa em qualquer sala é aquela que tem tudo a ganhar e nada a temer. Pratique isso gradualmente. Comece com pequenas coisas. Não se apegue tanto a vencer todas as discussões. Não se apegue tanto a ser querido por todos. Não se apegue tanto a que seus planos saiam exatamente como você imaginou. À medida que você desenvolve essa habilidade, perceberá algo interessante. As pessoas começam a tratá-lo com mais respeito. Elas sentem que você não pode ser facilmente controlado e isso inspira respeito. Lembre-se, desapego não significa não se importar. Significa se importar sem ser controlado por esse cuidado. Número 4. Alavancagem silenciosa. Você não aplica pressão diretamente, você espera. Quando as pessoas cometem erros e se tornam vulneráveis, sua presença silenciosa se torna a influência mais poderosa no ambiente. Machiavelli disse certa vez, nada de grandioso jamais foi conquistado sem perigo. A maioria das pessoas pensa que poder é algo barulhento. Pensam que se trata de levantar a voz, fazer exigências e impor sua vontade aos outros. Isso é coisa de amador. O verdadeiro poder sussurra. A influência silenciosa é a arte de criar influência sem dizer uma palavra. Trata-se de se posicionar de forma que sua mera presença altera a dinâmica de qualquer situação. Funciona assim, em vez de dizer às pessoas o que fazer, você cria situações em que elas naturalmente queiram fazer o que lhe beneficia. Em vez de exigir respeito, você se torna indispensável. Em vez de lutar pelo poder, você faz com que as pessoas o entreguem a você de bom grado. Vamos analisar isso com exemplos práticos. Em conversas, a influência silenciosa significa saber quando fazer uma pausa. A maioria das pessoas se sente desconfortável com o silêncio, então o preenche com palavras. Muitas vezes, essas palavras revelam mais do que pretendiam compartilhar. Quando você se sente confortável com o silêncio, você controla o ritmo da conversa. Da próxima vez que alguém lhe fizer uma pergunta difícil, não responda imediatamente. Faça uma pausa, olhe para a pessoa pensativamente. Deixe o silêncio se estender por alguns segundos e, então, dê sua resposta. Observe como isso muda o peso da sua resposta. Em negociações, a influência silenciosa significa ter alternativas que você não precisa mencionar. Quando a outra pessoa sabe que você tem opções, ela negocia de forma diferente. Você não precisa ameaçar desistir. Sua disposição de desistir já é suficiente. Em relacionamentos, a influência silenciosa significa ser a pessoa que agrega valor sem pedir reconhecimento. Quando você consistentemente melhora a vida das outras pessoas, elas naturalmente querem mantê-lo por perto. Você não precisa exigir lealdade. Você a conquista por meio de suas ações. Em ambientes profissionais, a influência silenciosa significa tornar-se a pessoa a quem todos recorrem em busca de soluções. Você não anuncia que é quem resolve os problemas. Você simplesmente resolve problemas de forma consistente até que todos saibam que podem contar com você. A chave para a influência silenciosa é a paciência. Você não busca resultados imediatos. Você está construindo uma influência a longo prazo. A maioria das pessoas quer gratificação instantânea. Elas querem ver resultados imediatos de seus esforços, mas a influência silenciosa funciona de forma diferente. Você planta sementes e espera que elas cresçam. Você faz investimentos e espera que eles rendam dividendos. Isso exige uma mentalidade diferente. Você precisa se sentir confortável com a gratificação tardia. Você precisa confiar que suas ações consistentes eventualmente criarão a influência que você busca. O que acontece quando você domina a influência silenciosa? As pessoas começam a procurá-lo para pedir conselhos sem que você os ofereça. Elas começam a buscar sua aprovação sem que você a exija. Elas começam a seguir sua liderança sem que você peça. Você se torna a força silenciosa que molda os resultados sem que ninguém perceba que está acontecendo. Mas há uma importante consideração ética aqui. A influência silenciosa nunca deve ser usada para manipular pessoas a fazerem coisas que as prejudiquem. O objetivo é criar situações vantajosas para todos, onde todos se beneficiam. O uso mais ético da influência silenciosa é influenciar as pessoas a tomarem decisões melhores para si mesmas e para os outros. Você não está enganando-as.
Você está guiando-as para resultados que atendam aos melhores interesses de todos. Lembre-se, a influência silenciosa não é passiva. Você ainda está agindo. Você ainda está fazendo movimentos. Você apenas está fazendo isso de forma discreta e estratégica, em vez de ruidosa e óbvia. Número 5. Eco psicológico. Você reflete as necessidades e os medos mais profundos das pessoas. Elas pensam que você está falando a língua delas, mas, na verdade, você está ganhando compreensão e influência. Machiavelli disse certa vez: os homens geralmente julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver e poucos podem sentir. Todos veem o que você aparenta ser. Poucos realmente sabem o que você é. O eco psicológico consiste em se tornar um espelho que reflete o que as pessoas precisam ver e ouvir. Não se trata de engano. Trata-se de compreensão profunda e comunicação estratégica. As pessoas não compram produtos, serviços ou ideias. Elas compram soluções para seus problemas e a realização de seus desejos. Quando você consegue identificar e refletir as reais necessidades de alguém, você se torna incrivelmente valioso para essa pessoa. A maioria das pessoas é péssima nisso porque está muito focada no que quer dizer em vez do que outra pessoa precisa ouvir. Deixe-me explicar como o eco psicológico funciona na prática. Primeiro, você precisa se tornar um estudioso da natureza humana. Você precisa entender que todos que você encontra carregam fardos invisíveis, desejos secretos e medos não expressos. Seu trabalho é ouvir atentamente para identificar esses fardos. Quando alguém fala sobre o trabalho, não está apenas compartilhando informações. Está revelando como se vê, o que valoriza e com o que se preocupa. Quando alguém fala sobre seus relacionamentos, está mostrando seus padrões emocionais e suas necessidades mais profundas. A maioria das pessoas ouve para responder. Você precisa ouvir para compreender. Aqui está uma estrutura prática. Cada pessoa que você encontra está fazendo 3 perguntas silenciosas. Você me vê? Você me entende? Você me valoriza? Quando você consegue responder sim a todas as 3 perguntas por meio de suas palavras e ações, você cria uma conexão poderosa. A técnica de eco psicológico envolve refletir não apenas o que as pessoas dizem, mas o que elas realmente querem dizer. Você presta atenção à emoção por trás das palavras, à necessidade por trás da queixa, ao medo por trás da raiva. Por exemplo, se alguém diz, eu odeio meu trabalho, a maioria das pessoas provavelmente responderia com conselhos sobre procurar um novo emprego. Mas, se você prestar mais atenção, poderá perceber que, na verdade, a pessoa está buscando um novo emprego, todos se sentem desvalorizados, sem desafios ou inseguros em relação ao futuro. Uma resposta psicológica semelhante seria: parece que você não se sente valorizado pelas suas contribuições, ou parece que você está pronto para algo que o desafie mais. Perceba a diferença. Em vez de apresentar soluções precipitadamente, você reflete a experiência emocional da pessoa. Isso faz com que ela se sinta compreendida, o que gera confiança e influência. A chave é refletir a versão positiva do que ela está expressando. Se alguém reclama de estar sobrecarregado, você pode refletir sua dedicação e altos padrões. Se alguém expressa frustração com uma situação, você pode refletir seu desejo de excelência. Essa técnica funciona porque as pessoas têm uma profunda necessidade psicológica de se sentirem compreendidas. Quando você demonstra que realmente as vê, elas automaticamente confiam mais em você e valorizam mais suas opiniões. Mas é aqui que a técnica se torna realmente poderosa. Uma vez que você entende as necessidades e os medos essenciais de alguém, você pode posicionar suas ideias, sugestões e solicitações em termos que naturalmente a atraiam. Se alguém valoriza a segurança, você apresenta suas ideias em termos de segurança e estabilidade. Se alguém valoriza o reconhecimento, você apresenta suas ideias em termos de conquista e reconhecimento. Se alguém valoriza a liberdade, você apresenta suas ideias em termos de independência e escolha. Você não está mudando sua mensagem. Você está mudando a forma como apresenta sua mensagem para se adequar ao perfil psicológico da pessoa. Isso é incrivelmente poderoso em liderança, vendas, educação dos filhos e relacionamentos. Quando as pessoas sentem que você as entende em um nível profundo, elas naturalmente querem trabalhar com você, segui-lo e apoiá-lo.
A maneira ética de usar a psicologia ecológica é se importar genuinamente em entender as pessoas e ajudá-las a obter o que precisam. Quando você usa essa técnica para servir aos melhores interesses dos outros, ela se torna uma ferramenta para construir relacionamentos mais fortes e significativos. Número 6. Moralidade ambígua. Você não é bom nem mau, você apenas realiza as coisas. O verdadeiro poder nem sempre vem em preto e branco. Às vezes, ele reside nas áreas cinzentas. Machiavelli disse certa vez, como é difícil uni-las, é mais seguro ser temido do que amado quando um dos dois está em falta. Essa é a característica mais controversa da inteligência sombria e a que mais gera mal-entendidos. Portanto, deixe-me ser bem claro sobre o que isso significa e o que não significa moralidade ambígua não significa ausência de moral. Não significa fazer o que bem entender, independentemente das consequências. Não significa prejudicar pessoas para se dar bem. Significa compreenda que o mundo real é complexo. Às vezes, fazer a coisa certa no curto prazo leva a resultados piores no longo prazo. Às vezes, ser gentil permite comportamentos inadequados. Às vezes, proteger pessoas exige tomar decisões difíceis. Eis a realidade. Clareza moral absoluta é um luxo que a maioria das pessoas não pode se dar ao luxo de ter quando lida com situações complexas que envolvem consequências reais. Deixe-me dar alguns exemplos para ilustrar esse conceito. Imagine que você ocupa uma posição de liderança e descobre que um membro da equipe tem mentido constantemente para clientes e prejudicado relacionamentos. O mais sensato seria dar-lhe outra chance, oferecer mais treinamento e esperar que ele melhore. Mas e os outros membros da equipe que estão trabalhando honestamente? E os clientes que estão sendo enganados? E quanto à saúde da organização a longo prazo? Alguém com moralidade ambígua pode decidir que proteger a maioria é mais importante do que ser gentil com uma pessoa. Essa pessoa pode tomar a difícil decisão de remover o indivíduo da equipe, mesmo que isso pareça cruel. Isso não é crueldade, é ética pragmática. Por exemplo, alguém lhe pede conselhos sobre um relacionamento que você percebe ser tóxico e destrutivo. O gesto gentil seria oferecer apoio e evitar comentários negativos. Mas alguém com moralidade ambígua pode decidir que a verdadeira gentileza exige dizer a verdade, mesmo que isso magoe temporariamente a pessoa. O princípio fundamental aqui é focar nos resultados e não nas aparências. Às vezes, a ação que parece boa superficialmente gera resultados ruins. Às vezes, a ação que parece dura superficialmente gera melhores resultados para todos os envolvidos. Isso exige um tipo diferente de pensamento moral. Em vez de perguntar qual ação me faz parecer uma boa pessoa, você pergunta qual ação leva aos melhores resultados para o maior número de pessoas. Também exige assumir a responsabilidade pelas consequências de suas decisões, mesmo quando essas decisões são difíceis ou impopulares. Mas aqui está a distinção crucial. A moralidade ambígua não é o mesmo que egoísmo. Você não está fazendo o que lhe beneficia às custas dos outros. Você está tomando decisões pragmáticas que servem ao bem comum, mesmo quando essas decisões são pessoalmente difíceis. Essa característica também envolve compreensão. É importante lembrar que diferentes situações exigem diferentes respostas. A mesma ação que é errada em um contexto pode ser necessária em outro. Por exemplo, ser completamente honesto pode ser a abordagem correta em um relacionamento pessoal íntimo, mas pode ser contraproducente em certas negociações profissionais onde a transparência estratégica é mais eficaz. Alguém com moralidade ambígua entende essas nuances e adapta sua abordagem de acordo. O perigo dessa característica é que ela pode ser usada para justificar comportamentos egoístas ou prejudiciais. É por isso que é crucial manter diretrizes éticas claras sobre o que você fará e o que não fará, mesmo em situações complexas. Minha recomendação é estabelecer limites claros para si mesmo. Quais são seus valores inegociáveis? Quais linhas você nunca cruzará? Por quais resultados você está disposto a assumir a responsabilidade? Dentro desses limites, permita-se ser pragmático e estratégico, mesmo que isso signifique tomar decisões que outros possam não entender ou aprovar. Lembre-se, o objetivo não é agradar a todos.
O objetivo é ser eficaz e ético em um mundo complexo onde respostas simples nem sempre funcionam. Sétimo ponto: exposição controlada. Você não revela tudo sobre si mesmo. Quanto menos as pessoas sabem, mais elas presumem, e as suposições levam a erros que facilitam sua estratégia. Machiavelli disse certa vez: os homens são tão simplórios e tão dominados por suas necessidades imediatas que uma pessoa enganadora sempre encontrará muitos dispostos a serem enganados. Em um mundo onde as pessoas compartilham cada detalhe de suas vidas nas redes sociais, a exposição controlada pode parecer antiquada, mas na verdade é mais poderosa do que nunca. Quando todos compartilham demais, quem compartilha estrategicamente se destaca. Quando todos divulgam seus pensamentos e sentimentos, quem mantém certo mistério se torna intrigante. A exposição controlada consiste em ser intencional com suas informações pessoais. Trata-se de entender que nem todos precisam saber tudo sobre você e que o compartilhamento seletivo pode, na verdade, fortalecer seus relacionamentos e aumentar sua influência. Vamos começar com a psicologia por trás disso. Os seres humanos são criaturas naturalmente curiosas. Quando nos deparamos com algo incompleto ou misterioso, nosso cérebro automaticamente tenta preencher as lacunas. Isso é chamado de lacuna da curiosidade e é uma das forças psicológicas mais poderosas no comportamento humano. Ao praticar a exposição controlada, você cria lacunas de curiosidade que tornam as pessoas mais interessadas em você e mais atentas ao que você compartilha. Pense nas pessoas mais cativantes que você conhece. Eles provavelmente não te contam tudo. Compartilham o suficiente para te manter interessado, mas te deixam querendo saber mais. Isso não é por acaso, é estratégico. Agora, vamos falar sobre aplicações práticas em ambientes profissionais. Exposição controlada significa ser seletivo sobre quais ideias você compartilha e quando as compartilha. Significa não revelar todas as suas capacidades de uma vez. Significa manter parte do seu conhecimento em reserva para que você possa agregar valor quando for mais necessário. Por exemplo, em vez de mostrar todas as suas habilidades na primeira semana de um novo emprego, você pode revelá-las gradualmente ao longo do tempo. Isso cria a impressão de que você está em constante crescimento e aprimoramento, em vez de alguém que atingiu o auge muito cedo. Em situações sociais, exposição controlada significa não contar toda a sua história de vida para todos que você conhece. Significa compartilhar informações pessoais gradualmente à medida que os relacionamentos se desenvolvem e a confiança é conquistada. Isso não significa ser reservado ou desonesto. Significa ser seletivo e estratégico sobre o que você revela e para quem em negociações. Exposição controlada significa não revelar todas as suas prioridades e limitações de antemão. Significa manter algumas informações em reserva para que você possa usá-las estrategicamente à medida que a negociação se desenvolve. A chave ou princípio é o seguinte: informações reveladas jamais poderão ser desfeitas. Uma vez que as pessoas sabem algo sobre você, não há como voltar atrás. Portanto, é melhor pecar pelo excesso de cautela ao revelar informações, mas a exposição controlada vai além de simplesmente reter informações. Também envolve o momento certo. A mesma informação pode ter impactos completamente diferentes dependendo de quando é revelada. Por exemplo, revelar uma habilidade ou conquista específica no início de um relacionamento pode parecer ostentação, mas revelar a mesma informação mais tarde, quando ela for relevante para a solução de um problema, fará com que você pareça humilde e prestativo. A exposição controlada também envolve entender seu público. Pessoas diferentes precisam saber coisas diferentes sobre você. Seu nível de revelação deve ser adequado ao relacionamento e à situação. Seus amigos e familiares mais próximos devem saber mais sobre você do que seus conhecidos casuais. Seus parceiros de negócios devem saber coisas diferentes sobre você do que seus concorrentes. Seus funcionários devem saber coisas diferentes sobre você do que seus colegas. Isso não significa ser falso ou manipulador e trata-se de ser apropriado e estratégico com suas informações pessoais. Aqui está outro aspecto importante. A exposição controlada inclui o gerenciamento da sua pegada digital. Tudo o que você publica online, cada comentário que você faz, cada foto que você compartilha, torna-se parte do seu registro permanente.
As pessoas formarão opiniões sobre você com base nessas informações, muitas vezes sem nunca tê-lo conhecido. Pessoas inteligentes são intencionais em relação à sua presença online. Elas entendem que sua persona digital faz parte de sua estratégia geral de como desejam ser percebidas e lembradas. O objetivo da exposição controlada não é ser misterioso por ser misterioso. O objetivo é manter o controle sobre sua narrativa e seus relacionamentos. Quando você revela informações estrategicamente, pode direcionar a forma como as pessoas o percebem. Você pode enfatizar os aspectos da sua personalidade e experiência que são mais relevantes para seus objetivos atuais. Você pode evitar ser rotulado ou estereotipado com base em informações incompletas. Mas aqui está o equilíbrio que você precisa manter. Você quer compartilhar o suficiente para construir conexões genuínas com as pessoas, mas não tanto a ponto de perder sua vantagem estratégica. As pessoas mais bem-sucedidas entendem esse equilíbrio. Eles são abertos e genuínos em seus relacionamentos, mas também são estratégicos sobre o quanto revelam e quando revelam. Número 8. Obsessão por resultados. Você não está aqui para vencer discussões ou provar pontos de vista. Você está aqui para obter resultados. Pessoas que se concentram apenas em resultados nunca perdem tempo com jogos desnecessários. Machiavelli disse certa vez: a promessa feita era uma necessidade do passado. A palavra quebrada é uma necessidade do presente. Essa é a característica que separa amadores de profissionais, sonhadores de realizadores e faladores de realizadores. A maioria das pessoas se distrai com coisas que não importam. Elas querem estar certas mais do que querem ser eficazes. Elas querem causar uma boa impressão mais do que querem obter resultados. Elas querem se sentir bem com o processo mais do que querem atingir seus objetivos. A obsessão por resultados elimina todo esse ruído. Quando você está obcecado por resultados, você faz perguntas diferentes. Em vez de como posso provar que estou certo, você pergunta qual resultado estou tentando alcançar. Em vez de como posso causar uma boa impressão nesta situação, você pergunta quais ações levarão ao resultado que eu desejo. Essa mudança de mentalidade transforma tudo. Vamos começar com discussões e desentendimentos. A maioria das pessoas encara discussões como se estivesse tentando vencer um debate. Elas se concentram em provar seu ponto de vista, pegar a outra pessoa em contradições e demonstrar seu conhecimento ou lógica superior. Mas pessoas obcecadas por resultados abordam os desentendimentos de forma diferente. Elas se perguntam: o que eu realmente quero alcançar com esta conversa? Talvez queiram mudar o comportamento da outra pessoa. Talvez queiram chegar a um acordo. Talvez queiram obter informações sobre a perspectiva da outra pessoa. Uma vez que tenham clareza sobre o resultado desejado, elas escolhem sua abordagem de acordo. Às vezes, isso significa vencer a discussão, mas frequentemente significa algo completamente diferente. Por exemplo, se seu objetivo é mudar o comportamento de alguém, provar que essa pessoa está errada pode ser contraproducente. As pessoas não gostam de estar erradas e muitas vezes se tornam mais teimosas quando se sentem atacadas. Uma abordagem melhor pode ser ajudá-las a chegar à conclusão correta por conta própria. Se seu objetivo é manter um bom relacionamento enquanto se resolve um problema, estar certo pode ser menos importante do que encontrar uma solução que todos possam aceitar. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Em contextos profissionais, a obsessão por resultados significa focar no que realmente impulsiona o negócio, em vez de focar no que te faz parecer inteligente ou importante. Significa escolher projetos com base no impacto e não na visibilidade. Significa tomar decisões com base em dados e resultados, em vez de política e preferências. Em relacionamentos pessoais, a obsessão por resultados significa focar na saúde e na felicidade do relacionamento, em vez de discutir quem está certo ou errado em qualquer desentendimento. Significa escolher suas batalhas com base no que realmente importa, em vez de reagir a cada pequena irritação. No desenvolvimento pessoal, a obsessão por resultados significa medir seu progresso por resultados reais em vez de esforço ou intenções. Significa ser honesto sobre o que está funcionando e o que não está, mesmo quando isso for desconfortável.
É aqui que a obsessão por resultados se torna realmente poderosa. Ela te ajuda a evitar a armadilha de parecer ocupado sem ser produtivo. Muitas pessoas confundem atividade com realização. Elas pensam que trabalhar duro leva automaticamente a bons resultados. As pessoas obcecadas por resultados entendem que você pode trabalhar muito nas coisas erradas e não chegar a lugar nenhum. Eles estão constantemente se perguntando: essa atividade realmente me aproxima do meu objetivo? Ou estou apenas me mantendo ocupado para evitar o trabalho mais difícil, porém mais importante? Isso leva ao que eu chamo de preguiça estratégica. Pessoas obcecadas por resultados muitas vezes parecem fazer menos do que as outras porque eles são seletivos em relação a onde investem sua energia. Concentram-se nos 20% das atividades que produzem 80% dos resultados. Não estão tentando ser os que mais trabalham, mas sim os mais eficazes. Isso também se aplica ao aprendizado e ao desenvolvimento de habilidades. Em vez de tentar aprender tudo sobre tudo, as pessoas obcecadas por resultados focam no desenvolvimento das habilidades específicas que terão o maior impacto em seus objetivos. Elas se perguntam: qual é o mínimo que preciso aprender para alcançar o máximo de resultados? Não se trata de preguiça ou atalhos, mas sim de estratégia e eficiência. Agora, uma alerta importante sobre a obsessão por resultados. Ela pode se tornar destrutiva se você perder de vista seus valores e relacionamentos na busca por eles. A abordagem mais saudável é ser obcecado por resultados dentro de limites éticos. Seus resultados desejados devem incluir manter sua integridade, tratar bem as pessoas e contribuir positivamente para o mundo ao seu redor. Quando esses valores são incorporados à sua definição de sucesso, a obsessão por resultados se torna uma poderosa força para o bem. Outro aspecto fundamental da obsessão por resultados é a disposição para mudar de rumo quando algo não está funcionando. A maioria das pessoas se apega aos seus planos e estratégias, mesmo quando esses planos não produzem resultados. Pessoas obcecadas por resultados se apegam aos seus objetivos, não aos seus métodos. Se uma abordagem não funciona, elas tentam uma abordagem diferente. Se uma estratégia não é eficaz, elas desenvolvem uma nova estratégia. Elas não são teimosas quanto à forma como alcançam seus resultados. Elas são teimosas apenas quanto a alcançar os próprios resultados. Essa flexibilidade as torna incrivelmente adaptáveis e resilientes. Quando as circunstâncias mudam, elas ajustam sua abordagem. Quando novas informações se tornam disponíveis, elas atualizam sua estratégia. O objetivo final da obsessão por resultados é se tornar alguém que consistentemente realiza as coisas, não alguém que fala sobre realizar as coisas, não alguém que aparenta estar realizando as coisas, alguém que realmente produz resultados no mundo real. Essa reputação se torna incrivelmente valiosa com o tempo. Quando as pessoas o conhecem como alguém que cumpre seus compromissos e alcança seus objetivos, elas começam a lhe oferecer melhores oportunidades, melhores parcerias e melhores problemas para resolver. Você acabou de aprender as 8 características da inteligência oculta, mas conhecimento sem aplicação é inútil. Escolha uma característica com a qual você mais se identificou. Durante os próximos 7 dias, pratique essa característica em suas interações diárias. Não tente dominar todas as 8 de uma vez. Concentre-se em uma. Observe como as pessoas reagem a você de forma diferente. Observe como você se sente ao abordar situações com inteligência estratégica em vez de reatividade emocional. Mas lembre-se do que conversamos no início. Esse poder vem com responsabilidade. Use esses insights para se proteger, não para prejudicar os outros. Use-os para criar melhores resultados para todos, não apenas para você. O mundo precisa de mais pessoas estrategicamente inteligentes que usem seu conhecimento de forma ética. Pessoas que conseguem perceber a manipulação e se proteger, assim como os outros, dela. Pessoas que conseguem navegar em situações complexas e encontrar soluções que sirvam ao bem comum. Esse é o verdadeiro propósito da inteligência oculta, não se tornar um manipulador, mas alguém que não pode ser manipulado. Não obter poder sobre os outros, mas obter poder sobre si mesmo e sobre suas circunstâncias. A pessoa mais perigosa em qualquer sala é aquela que não tem nada a perder.
Mas a pessoa mais valiosa em qualquer sala é aquela que entende psicologia humana e usa esse entendimento para melhorar a vida de todos. Que tipo de pessoa você escolhe ser? Se este vídeo mudou a sua forma de pensar sobre inteligência e poder, clique no botão gostei. Se quiser mais conteúdo sobre psicologia, estratégia e comportamento humano, inscreva-se e ative as notificações. Deixe um comentário e me diga qual dessas 8 características você observa nas pessoas mais bem-sucedidas ao seu redor e qual você vai praticar primeiro. Até a próxima, lembre-se, a verdadeira inteligência não se resume a ser inteligente. Trata-se de ser sábio o suficiente para usar sua inteligência a serviço de algo maior do que você mesmo. Mantenha-se estratégico, ético e poderoso.